Agora, tem também a questão política por trás disso tudo, porque uma coisa que me chamou a atenção é que a discussão sobre a tornozeleira eletrônica de Jair Bolsonaro não só ganhou noticiário aqui no Brasil, mas até fora do Brasil. Então, a gente viu veículos estrangeiros repercutindo isso. Isso tem um efeito político para o ex-presidente, até porque ele ainda é um grande puxador de votos no Brasil. E ele tem uma militância que é fiel a ele e que eventualmente poderia transferir-se para um candidato indicado por ele. A pergunta é, esse cenário todo vai comprometer essa capacidade de mobilização política de Jair Bolsonaro? Esse capital está sendo transferido para o filho dele? Então, são muitas questões que ficam no ar, né, Isabel? E, por exemplo, a situação de Flávio Bolsonaro, né? Porque dessa vez a gente tem Flávio colocado como parte da motivação também. E aí, quando a gente vai repercutir isso com bolsonaristas, o que a gente ouve de discurso é que nessa tese da perseguição que é levantada por esse grupo, você está chegando também a outro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também teria toda a capacidade de assumir esse legado político e ser um candidato à presidência da República em 2026. Esse é outro ponto que a gente precisa entender, qual vai ser o desdobramento jurídico, se Flávio Bolsonaro virá a ter que enfrentar uma investigação também ou não. A Luísa Martins levantava essas possibilidades durante o final de semana também nas apurações junto ao Supremo, à Procuradoria-Geral da República, porque a tese que é levantada é de que as coisas estão interligadas. O que aconteceu com a tornozeleira, a vigília, a criação de um tumulto, algo que poderia gerar essa espécie de fuga. O que a gente observou, né, Clarissa, durante o final de semana foi um movimento dos aliados de tentarem se alinhar o máximo possível, de se organizarem, quem vai falar o quê, em que momento, e com uma centralidade muito grande também no papel de Flávio Bolsonaro. Tanto é que eles insistiram em em manter a vigília que Flávio vinha convocando antes da prisão preventiva. Então, insistiram nisso porque ali gostariam de ter uma fotografia de demonstração de força do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que também não veio com uma baita mobilização nas ruas. Então, agora o que a gente percebe de consequência imediata, de política mesmo, não veio uma mobilização imediata. Vão testar ambiente para ver, porque sim, é inegável a capacidade do bolsonarismo de mobilizar seus apoiadores nas ruas. Em diversos momentos essa demonstração de força foi comprovada, mas de ver também como é que essa mobilização pode ser gerada a partir da retomada de defesas de pautas no Congresso Nacional, como, por exemplo, a anistia, que dificilmente vai encontrar margem para passar no Congresso Nacional, uma anistia ampla, geral e restrita que abrace Jair Bolsonaro. Mas o importante para eles é levantar de novo essa bandeira e usar isso politicamente para mobilizar essa base eleitoral. Então, essa é outra consequência do final de semana que a gente vem observando dos aliados. E no mais, o que é importante da gente nortear também, né, Clá, é pensar como é que outros grupos políticos vão se comportar. O Centrão, por exemplo. Para o Centrão, é um alívio ou não ter Jair Bolsonaro preso neste momento? É uma pergunta que fica também, porque o Centrão fica tentando se organizar em torno de um projeto político, defende muito, a gente vê Ciro Nogueira, a gente vê partidos ali da Federação PP União Brasil defendendo muito o nome de Tarcísio Gomes de Freitas e atuando politicamente para isso. E durante o final de semana teve até uma reação mais comedida dessa camada política do Centrão. Por quê? Porque estão observando os efeitos. Então, a mobilização de massas não veio imediatamente, produziram a vigília, tem uma fotografia, mas não houve mobilização em outras localidades do país e, ao mesmo tempo, a gente tem esses efeitos de dosar também expectativas
daquilo que o próprio Centrão vem avaliando da situação política do ex-presidente Jair Bolsonaro, que vinha trabalhando nas candidaturas de seus aliados, com muita atenção clara aos projetos presidenciais, mas pensando também em ter mais musculatura, mais gente se elegendo para a Câmara dos Deputados no ano que vem e principalmente para o Senado Federal, que é uma das eleições mais importantes que a gente vai ter em 2026. Então, para algumas camadas do Centrão, pode até mesmo ser uma espécie de alívio, porque resolve momentaneamente algo em relação ao bolsonarismo, porque se cria também uma dependência, porque todos sabem que quem traz os votos é Jair Bolsonaro. Isso a gente ouve de diversos políticos de centro, de direita e de esquerda. Bolsonaro tem essa capilaridade de trazer os votos. É por isso que um projeto isolado do Centrão também não funcionaria, porque os votos estão com o bolsonarismo neste momento.